A paz do Senhor, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos estudando o Evangelho de Mateus. Então pega a sua Bíblia, pega o seu caderno de estudos, ora o Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria, pede a Ele proteção para nós podermos desvendar dos seus mistérios. Nós estamos já no capítulo 15 em diante, onde se fala sobre Jesus e a sua obra. Mateus trata agora, nesses 3 capítulos, 15, 16 e 17, sobre as obras, os milagres e os fazeres de Jesus. No capítulo 15, então, começa uma controvérsia, uma discussão sobre a pureza. Ora, os fariseus seguem a Jesus, então eles ficam olhando de perto o que é que Jesus faz, deixa de fazer, exatamente para ficar cobrando dele sobre seus comportamentos e sobre as suas coisas. E eles cobram de Jesus a respeito de lavar as mãos, porque os discípulos de Jesus sentavam-se à mesa sem lavar as mãos. E por que isso era importante? Porque lavar as mãos era uma parte da tradição e era uma parte importante da tradição dos fariseus. E a tradição dos fariseus, como nós já vimos antes, elas tinham o mesmo peso do que a lei. Então, eles, os fariseus, acrescentaram à lei um monte de regras, regulamentos que, na opinião de Jesus, só tinham, na verdade, feito obscurecer, feito ficar mais difícil o que Deus tinha dado, o propósito para o qual Deus tinha dado a lei. Ou seja, só estava dificultando a vida das pessoas em vez de fazê-los melhorar. E aí, Jesus lhes responde e cobra deles uma outra coisa que era muito pior do que deixar de lavar a mão, nesse contexto de tradição. Eles tinham um costume de votar as coisas, o que eles chamavam de corbã. Então, eles votavam as coisas como corbã, isto para não deixar dinheiro nenhum ou sustento nenhum aos pais. Ou seja, eles não dividiam as coisas deles com os seus pais. O corbã era um tipo de voto, um tipo de uma maldição que eles carregavam as coisas. Então, legalmente, significava que se alguma coisa estava votado ao corbã, não era possível utilizar, não era possível se beneficiar daquilo. Portanto, havia uma proibição legal, porque era uma maldição, era um voto, de que qualquer homem se beneficiasse em relação à coisa que foi votada, que foi dada em corbã. Então, eles faziam isso para quê? Para que os pais não aproveitassem as coisas que os filhos tinham. Quais filhos? Os fariseus. Portanto, eles usavam desse subterfúgio para não dividir nada com ninguém. E Jesus então compara isso, que é muito pior do que não lavar as mãos. Mas Jesus fala, além disso, Jesus fala aqui através de uma frase meio parábola, né? Uma frase que ele disse que o mal que sai da boca é maior do que qualquer mal que possa entrar nela. Então, o mal é o que sai, não o que entra. Portanto, eles tinham um raciocínio errado do que devia ser tradição, do que devia fazer uma coisa e outra. E aí Pedro não entende. Ele não entende e pede para que Jesus explique a parábola. Como assim uma coisa que sai da boca faz mais mal do que uma coisa que entra na boca? Jesus, ele fica surpreso com isso. Por que ele é surpreso? Porque
Pedro estava agindo como eles. Pedro, ele estava agindo como os fariseus, de não entender uma parábola que era simples. Então, Jesus se exaspera um pouquinho em relação àquele pedido, né? Poxa, como assim? Vocês são nécios? Vocês são tão ruins quanto os fariseus? Quanto os outros que ouviram a palavra? Mas, de qualquer forma, ele explica. Ele explica que o mal que sai da boca, ele não sai só da boca. Ele sai do coração. Então, tudo aquilo que o homem fala, ele tem um nascedouro. A origem do que o homem fala é no coração. Então, é muito pior o que ele fala, o mal que ele fala, do que o mal que entra na sua boca. O que sai da boca, vindo do coração, ele reflete o quê? Ele reflete os pensamentos pecaminosos, assassínios, adultérios, todos os pecados que eles realizavam. Então, aqui, o que Jesus está fazendo é criticar os fariseus naquilo que eles deviam fazer e eles não faziam. Eles deveriam estar explicando a palavra de Deus, mas eles não fazem isso. Eles ficam inventando coisas, tradições que não têm sentido em relação à lei que o Senhor tinha dado. E os fariseus, eles, além de começarem a ficar desacreditados nesta exposição, nesta explicação da vontade de Deus, porque eles não explicavam, eles ainda estavam fora da posição. Fora da posição, por quê? Porque nem eles sabiam o que eles estavam fazendo. Então Jesus diz que eram cegos, porque eles não estavam vendo, que estavam guiando outros cegos, que não sabiam. Mas os fariseus tinham a obrigação de saber, eles tinham a obrigação de explicar. Então, eles eram cegos guiando outros cegos, porque o que estava saindo da boca deles era pior do que deixar de lavar a mão. Eles não respeitavam as leis, e um dos mandamentos que eles não estavam respeitando é exatamente o de levar em respeito, em cuidado, pai e mãe. E isso eles não estavam fazendo, deixando os pais à míngua, sem que pudessem utilizar dos bens que os fariseus tinham. Bom, Jesus então, ele sai de onde está e ele vai para a Fenícia. Amados, para que nós tenhamos uma ideia, aqui nós temos, aqui para baixo, nós temos a Judéia, depois vem a Samaria e depois a Galileia. Então, aqui, ó, Nazaré está aqui, Caná da Galileia está aqui, Betsaida, né? Cafarnaum, está tudo aqui em volta do lago. Ora, o que ele fez? Ele sai dessa região aqui, da Galileia, e ele vai para a Fenícia. Fenícia era fora do território judeu. Ele vai para cá e ele vai em direção a duas grandes cidades. Uma cidade que está aqui é Tiro, ela fica exatamente na costa, que tem mar e, portanto, tem porto, e uma outra é Sidom. Então, Tiro e Sidom eram as maiores cidades da Fenícia. Jesus vai em direção a estas duas cidades. E lá, quando ele chega, né, quando ele está já entrando nas cidades, uma cananeia, ou seja, de Canaã, portanto, não é judia, ela é de fora, ela é gentia, ela vai ao encontro de Jesus, ela sai da sua terra, quando ela fica sabendo que Jesus vai passar por ali, ela corre em direção
Jesus. E aflita, ela chama a atenção de Jesus para que Jesus a ajudasse. E ela fala: Jesus, filho de Davi, me ajuda, me socorre. A minha filha está mal. Eu preciso de ajuda para a minha filha. E ela insiste tanto que os discípulos começaram a ficar incomodados com aquele pedido. E uma hora eles dizem para o Senhor: Senhor, despede essa mulher. Ela está incomodando, ela está atrapalhando, despede essa mulher. E Jesus não fala nem para a mulher, nem para os seus discípulos. Ele fica, quietinho. E aí a mulher vai de novo, ela se aproxima de Jesus e ela pede insistentemente, se prostra diante do Senhor e ela fala: filho de Davi, me socorre, por favor, misericórdia, tem misericórdia de mim, etc, etc, etc. E aí Jesus explica para ela que ele não podia ser desviado do seu ministério. Por quê? Porque ele havia sido enviado às ovelhas perdidas da casa de Israel, conforme as profecias tinham dito sobre eles. E ele só iria para o restante se Israel rejeitasse o reino. E aí a oferta, seria estendida ao mundo, o que de fato aconteceu mais para frente. E a mulher insiste. E aí Jesus usa um ditado que existia na época. O ditado dizia assim: não é bom dar pão dos filhos aos cachorrinhos. Os gentios, eles eram chamados de cachorrinho. Querido, entenda que como nós vemos os cachorros hoje, não é como eles viam naquela época. Não havia cão pet, animais de companhia, cachorrinho que fica na sua casa, que dorme com você, que sobe no sofá, que você dá comidinha. Às vezes a comidinha é melhor do que a comida de humano. Ou seja, não era assim. A ideia que eles tinham de cachorrinho, de cachorro, era de um animal imundo, de um animal bravio, porque eles faziam matilhas e eles eram violentos. E estes animais impuros, eles vagavam pelas cidades, não tinha abrigo, não tinha dono, eles comiam lixo, eles comiam restos na rua. Então Jesus usa um ditado que naquela época eles diziam que os gentios eram cães, eram cachorros. Portanto, esta era a ideia que se tinha das pessoas que não eram judias, que não eram do povo de Israel. E ele fala isso para ela. E ela, em vez de ficar ofendida e ficar muito brava, etc., não, ela concorda com isso, ela entende isso. Ela entende que, sim, tudo bem, não é bom dar o pão dos filhos aos cachorrinhos, mas ela diz assim: mas até mesmo os cães comem as migalhas, ou seja, daquilo que eu como na mesa, uma coisa ou outra caindo no chão, ninguém vai se abaixar para pegar. Os cães lambem o chão, os cães comem a migalha. Ela não queria o pão. Ela sabia que não tinha direito de sentar-se à mesa do Messias como convidada. Mas um cão tinha permissão, sim, de comer migalha. O que ela queria? Ela queria as migalhas das misericórdias de Deus. Quando Jesus ouve isso, ele vê a humildade e a fé daquela mulher. E é essa humildade, esta fé, que vai obter a graça do poder curativo de Jesus. Jesus elogia a mulher,
que esta fé ele não viu nem na terra dele, e não ia ver mesmo, porque eles se insurgem contra Jesus, eles combatem Jesus, né? E por isto é que ela teria, quando chegasse em casa, ela já teria encontrado a filha dela já curada. Então, esta história é bastante forte para demonstrar a fé que Jesus encontrava nas pessoas, que não necessariamente eram do povo de Israel. Quando ele retorna, ele vai de novo para o Mar da Galileia, numa região que tinha bastante influência grega. Eles diziam que a região estava helenizada. Helenizada quer dizer que tinha ali uma influência grega, né? Bastante forte. Esta região ela é chamada de Decápolis. Decápolis quer dizer 10 cidades. Este local era do reinado da tetrarquia de Herodes Felipe, um dos descendentes de Herodes Magno, Herodes o Grande. Quando ele chega naquela região, multidões seguem o Messias. E eles levam com eles pessoas aflitas, pessoas que precisam de cura, pessoas que querem estar com o Senhor, que querem receber do Senhor as coisas do reino de Deus que o Senhor tem para dar. E aqui, meu querido, nós vamos encontrar a terceira exceção de obras de Jesus que foram feitas fora do povo de Israel. Então, nós tivemos já a cura do servo do centurião, onde ele viu fé no centurião. O centurião disse, não precisa ir na minha casa, só manda que eu também sou homem de autoridade, quando eu mando alguém fazer, alguém vai lá e faz. Então, você não precisa ir, só manda e fazer. E Jesus, então, disse, a tua fé curou o teu servo. A segunda, a mãe Canané, que a gente acabou de ver. E a terceira situação é aqui em Decápolis, porque Decápolis era um conjunto de cidades gregas, não é território. Então, aqui o Senhor se constrangeu a curar estas pessoas. E acontece aqui a segunda multiplicação de pães. Só que a primeira multiplicação aconteceu em território judeu. Esta segunda multiplicação acontece em território gentil. É Decápolis. A primeira multiplicação, os apóstolos, os discípulos, aprenderam o ensinamento da primeira, era para que eles entendessem, que todos estavam em completa dependência de Deus. Completa dependência do Senhor. E por isso estavam lá e estarão sempre na dependência, e nesta dependência eles teriam o que era necessário se eles estivessem fazendo a vontade do Senhor. Aqui a multiplicação acontece, as curas acontecem para pessoas que não são judias, para as pessoas que não são do povo de Israel. E aqui parece que Jesus está repreendendo os discípulos porque eles demonstram uma falta de simpatia para com os necessitados que não são do povo de Deus. Então, na primeira multiplicação, foram 5 pães, na segunda foram 7. Na primeira multiplicação eram 2 peixes, na segunda não disse quanto, dizem alguns. Na primeira multiplicação, o cesto que foi usado é o cofinos. Esse cesto de cofinos é um cesto de vime que era usado para levar uma comida dos judeus
e era feito de tal forma que evitava a contaminação do alimento. Por isso era cofinos, porque foi feito no grupo de Israel. A segunda, o sexto, ele usa a palavra sphuris. Sphuris é um cesto maior, é um cesto flexível também, mas é de tecido, que é usado para carregar peixe, fruta, enfim, era um cesto maior e era usado pelos gentios. Este cesto, o sphuris, é o mesmo cesto que Paulo usou quando ele estava fugindo, que foi descido por um cesto de uma janela de Damasco para não ser apreendido. Na primeira multiplicação sobram 12 cestos, que dá para se levar em consideração fazer um simbolismo aí com as 12 tribos. E na segunda foram 7 cestos, 7, o número perfeito, o número do universo. Na primeira foram 5.000 homens, mais as mulheres e as crianças. Na segunda foram 4.000 homens, mais mulheres e crianças. Então, aqui nós temos, né, essas diferenças entre um e entre outros. Do outro lado, ele entra de novo em confronto, só que agora os saduceus estão juntos, saduceus e fariseus, e eles pedem um sinal dos tempos. E Jesus explica para eles que eles são eles não têm lógica na deles. Se eles olham para o céu, eles veem se vai chover ou não vai chover no dia seguinte. Então eles são capazes de interpretar o sinal do tempo, se amanhã vai chover ou não. Mas eles não são capazes de entender os sinais dos tempos. Isto porque eles eram mestres da lei. Então eles tinham mais que obrigação de estudar profetas, estudar a palavra, estudar as escrituras e entender que os tempos estavam mudando e que o reino de Deus estava chegando para eles. E ele fala, então, que o tempo perfeito ainda viria, que ele estava falando da ressurreição. E quando ele fala de ressurreição, temos aqui uma divergência, porque os saduceus não acreditavam na ressurreição e os fariseus achavam que haveria uma ressurreição, sim, mas lá no final dos tempos. Então havia essa discussão entre os dois. Mais tarde, então, Jesus volta a entrar no barco com os discípulos e Jesus repreende não, ele adverte. Ele chama atenção, cuidado contra o fermento dos fariseus e dos saduceus. E eles ficam ali abobados, pensando, poxa, é verdade, sobrou tanto pão e a gente acabou não pegando pão e não sei o que, não sei o que, não sei o que. E Jesus disse assim, mas vocês, cara, por que vocês estão discutindo se tem pão ou se não tem pão? Vocês já viram que é possível, com um pãozinho a gente tem alimento. Então não é este o problema. Não é este. Não é o problema de que os pães foram manuseados por gentios e, portanto, os pães estão impuros. Não é este o problema. Estou falando do legalismo, do materialismo. Estou falando da doutrina dos fariseus e dos saduceus, porque eles acabaram de ter uma discussão acerca disso com os fariseus e com os saduceus. E os apóstolos parece que eles não estavam no mesmo lugar, no mesmo tempo. Eu não sei, parece que eles estavam tão absortos com as coisas deles que não viam estas situações todas. Então, meu amado, cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Cuidado, meu amado, com a doutrina falsa, o falso ensino. Amém, amados? Bons estudos.